Determinação de carbono em solos pelo método Alkli-Black, uma análise crítica. Este trabalho foi desenvolvido com a colaboração do Grupo de Físico-Química Orgânica GFQO. A matéria orgânica do solo consiste em ser rapilheira ou horizonte O, camada formada majoritariamente por folhas e galhos que desprendem-se das plantas, bem como restos de animais em diferentes estágios de decomposição. Além disso, no solo existe a biomassa microbiana, o humus, que é uma mistura complexa de restos da matéria orgânica em decomposição, e a fração leve, a matéria orgânica não complexada. Estes compõem a maior parte dos horizontes A e B. O teor de matéria orgânica dos solos é um parâmetro muito importante tanto no âmbito da geoquímica quanto na área ambiental. A argila, por exemplo, é responsável por grande parte da fixação de nutrientes para a biota do solo, como o íon amônio NH4+, e água. O carbono no solo está associado à matéria orgânica, que é composta por outros elementos químicos conforme apresentado na figura 1. A presença de elementos como oxigênio e hidrogênio configura a formação de várias funções orgânicas, o que permite a aplicação de metodologias para quantificar carbono. A determinação de carbono por via úmida é uma técnica tradicionalmente realizada por método volumétrico ou colorimétrico, que se baseiam na oxidação da matéria orgânica a gás carbônico por dicromato em meio fortemente ácido. Este método, em verdade, determina o teor de carbono. Porém, como a matéria orgânica não é constituída somente por este átomo, durante anos tem sido adotado o fator de Van Bemmelen, baseado na premissa de que a matéria orgânica contém 58% de carbono. No entanto, um único fator para essa conversão não é apropriado, pois os solos apresentam diferentes teores de matéria orgânica, conforme pode-se notar na figura 2. Um cambisolo é um solo mais pobre em matéria orgânica comparado a um espodossolo retratado em B. Devido a essa variabilidade, estudos têm sido desenvolvidos sugerindo outros fatores de conversão. O presente trabalho consiste em uma análise bibliográfica de estudos já desenvolvidos relatados na literatura. O método Alkli-Black, representado pela sigla WB, é um método de via úmida. Os dados analisados foram obtidos a partir deste método. A uma determinada massa de solo previamente preparada para análise, é adicionado um excesso de dicromato que oxida a matéria orgânica quando em meio fortemente ácido. O excesso de dicromato é então titulado com sulfato ferroso amoniacal. Dessa forma, a equação geral do método assume que todo o carbono presente se encontra no estado de oxidação zero e que todo este carbono será oxidado a gás carbônico. Neste trabalho, 25 amostras de solos preservados de atividades antropogênicas foram analisados pelo método Alkli-Black e por análise elementar, realizada por um instrumento capaz de quantificar carbono, hidrogênio e nitrogênio. As amostras foram coletadas em cidades como Viçosa, Ponte Nova, Barbacena, entre outras representadas neste mapa do estado, e Itaperuna, no Rio de Janeiro. Comparando os métodos, os teores de carbono determinados por análise elementar e pelo método Alkli-Black, mostrados na figura 4, apresentaram uma correlação significativa. Valor de R igual a 0,77, com 95% de confiança pelo teste T. A correlação significativa indica que ambos os métodos apresentam comportamentos similares de resposta ao teor de carbono presente nos solos. Na maioria das amostras de horizonte A, ao lado esquerdo, o teor de carbono por análise elementar foi maior que o obtido pelo método Alkli-Black. Isto pode ser atribuído ao fato de a metodologia de via úmida adotada não ser capaz de oxidar toda a matéria orgânica, uma vez que ela utiliza apenas o calor gerado na reação sem empregar aquecimento externo. Mesmo que o método Alkli-Black admita que todo o carbono será oxidado, essa premissa não é válida, uma vez que a maioria dos átomos de carbono nas substâncias orgânicas não se encontra em estado de oxidação zero, nem será obrigatoriamente oxidada a gás carbônico. A oxidação da matéria orgânica por dicromato pode não ser completa, ou seja, não levar à formação de gás carbônico, pois o grau de complexidade das cadeias carbônicas varia muito, e devido a este fator podem apresentar resistência à oxidação. Portanto, além das amostras de solo, foi realizada uma análise detalhada de um reagente padrão,
o ácido etileno diamino tetracético, EDTA. Na figura 5, são apresentados os possíveis produtos da oxidação deste reagente, desde o produto menos oxidado 1 até o mais oxidado 5, não seguindo a premissa do método, já que podem ser formadas moléculas bem diferentes do gás carbônico. Considerando a estequiometria de cada reação, será proposto o produto mais compatível com o resultado gerado por via úmida. Como perspectiva para o projeto, serão realizadas análises para outros reagentes padrões que contribuirão para mais informações acerca dessa análise crítica do método Walkley-Black. Portanto, em relação aos teores de carbono nas amostras, a variação foi de 0,51% a 3,44% para o método Walkley-Black e de 0,37% a 3,80% por análise elementar, e estes métodos apresentaram uma correlação positiva. Entretanto, o método Walkley-Black, apesar do baixo custo, gera quantidades expressivas de resíduos de cromo 3 e cromo 6, que são nocivos ao meio ambiente e à saúde humana, podendo apresentar inconfiabilidade nos resultados, pois suas premissas nem sempre são válidas, ao passo que a análise elementar é exata e rápida, mas apresenta alto custo e necessidade constante de manutenção do equipamento. O teor de carbono foi maior para o horizonte A em relação ao horizonte B. Este foi o material de apoio utilizado. Gostaria de agradecer ao UFOP, à PROP, ao GFQO e aos órgãos de fomento à pesquisa CAPES, CNPq e FAPEMIG.